Projeto de lei número 033. Passando a pauta da ordem do dia, peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 033, 2022, do vereador Alexandre Suchara, para logo após ser despachada às comissões permanentes para análise e emissão de pareceres. Projeto de lei número 033, de 22 de agosto de 2022. Faço saber à Câmara de Vereadores, a Câmara Municipal de Presidente Getúlio aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei estabelece exigências de moralidade e de idoneidade para investidura de pessoas em cargo de funções e administrações pública municipal em atendimento aos princípios contidos no artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 2º. Fica vedada no âmbito da administração pública do município de Presidente Getúlio a admissão e posse e o exercício em cargos, empregos e funções públicas de órgão e administração pública municipal às pessoas condenadas pela prática de qualquer dos crimes previstos nas seguintes leis referidas. Primeiro, lei número 8.069 de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. Segundo, lei número 10.741 de 2003, Estatuto do Idoso. Terceiro, lei número 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha. Quarto, lei número 13.346 de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência. E quinto, crimes tipificados no capítulo 2º do título 6º do Código Penal, crimes sexuais contra vulneráveis. Artigo 3º. A proibição estabelecida no artigo 2º abrange tanto o exercício de cargos de provimentos efetivos quanto aos cargos com comissão de livre nomeação e exoneração e se aplica no âmbito dos poderes executivo e legislativo. Quarto, equipara-se a admissão para cargo público para os efeitos desta lei. A contratação das pessoas físicas para exercício de funções ou empregos públicos no município, abrangendo, inclusive, os contratos temporários baseados no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, e as contratações para funções de agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, de que trata o inciso 4º do artigo 198 da Constituição Federal. Artigo 5º. Os editais de concursos públicos e processos seletivos expedidos pelos órgãos do município deverão prever o atendimento às restrições previstas nesta lei, como requisitos para a posse ou contratação dos candidatos conforme o caso. Artigo 6º. Considera-se a condenado para os efeitos dessa lei aquele que tiver contra si decisão judicial condenatória transitada em julgado, por crime que se enquadre em qualquer das hipóteses do artigo 2º supra.
Artigo 7º. Finda-se o impedimento de que trata o artigo 2º por ocasião da extinção da restritiva pena criminal, por qualquer modo ou pelo término da sua execução. Artigo 8º. Obrigatoriamente, antes das posses ou contratação do nomeado ou contratado, será ciência das restrições previstas nesta lei, de declaração por escrito se contrata-se ou não inserido nas vedações previstas no artigo 2º para fins do exercício do cargo de função pública. Inciso 1º. Faculta-se ao órgão municipal exigir a prestação de certidões dos órgãos judiciais competentes a fim de comprovar a incorrência das situações impeditivas estabelecidas nesta lei no que couber. Inciso 2º. Em sendo verificado posteriormente que houver a prestação de informações falsas ou incomplementas de que tenha negado ou omitido a existência de qualquer situação impeditiva, será incontinente anulada a nomeação ou o contrato, sem prejuízo de outras medidas legais cabíveis. Artigo 9º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Presidente Getúlio, 22 de agosto de 2022. Alexandro Suchara, vereador proponente. Continuando, peço ao secretário que faça a leitura do requerimento de pedido de informações número 011/2022, do vereador Alexandro Suchara, para logo após ser submetido à discussão e votação. Requerimento de pedido de informações número 011 de 2022. O vereador citado no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 64, inciso 2º da Lei Orgânica Municipal, combinado com o artigo 260 do Regimento Interno desta Casa, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência e do seleto plenário desta Casa, apresentar requerimento com solicitação de informações e encaminhamento e documento a ser encaminhado ao excelentíssimo prefeito municipal para que esse, respeitando os prazos regimentais, remete a esta Casa Legislativa os seguintes informações. Levando em consideração que o Conselho Municipal de Pessoa com Deficiência, CNBPD, é um órgão colegiado de caráter permanente que tem por finalidade a formação de estratégias e controle social da execução das ações de políticas públicas voltadas à pessoa com deficiência. Levando em consideração que, no município de Presidente Getúlio, possuímos praticamente para cada 100 pessoas um com deficiência. Citamos com exemplo a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais deste município, que atende mais de 110 alunos matriculados somente de Presidente Getúlio, sendo desses mais de 30 na faixa etária de 0 a 6 anos de idade. Dados retirados das mídias sociais da instituição. Levando em consideração que possuímos legislação específica sobre a temática no nosso município e a exemplo das leis, Lei número 3.160 de 2017, institui
a Semana Municipal da Prevenção da Deficiência no calendário municipal. Lei número 3.368 de 2021 concede à pessoa com transtorno do aspecto autista e pessoa com fibromialgia o direito de utilizar as vagas de estacionamento reservado para os deficientes, lei número 3.385 de 2021. Estabelece o prazo de validade de 5 anos do laudo de perícia médica que ateste a deficiência permanente no âmbito deste município. Lei número 3.420 de 2022 dispõe sobre a obrigatoriedade de mobiliário e equipamento inclusivo nos parques, playgrounds e nas academias ao ar livre, em espaço público para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida no município de Presidente Getúlio. Lei número 3.430 de 2022 institui o Abril Azul do município de Presidente Getúlio, levando em consideração que este vereador que vos escreve, desde fevereiro de 2021, desde minha primeira sessão como legislador, venho buscando parceria desse município, pois é de sua competência a criação. Encaminhei projeto como sugestão, fiz indicação, conversa em gabinetes, em diversas secretarias, porém, todas as tentativas sem êxito. E do porquê da administração pública municipal não enxergar necessidade ou mesmo despender esforços para a criação desse Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência em nosso município? Fortaleço a pedido lembrando que possuímos mais de uma instituição privada que atende a pessoa com deficiência. Atualmente, todo o ensino regular municipal ou estadual atende a pessoa com deficiência. Possuímos empresas que em seu quadro possuem pessoas com deficiências e estamos em crescimento populacional, que junto cresce os números de pessoas com deficiências. Precisamos, sim, debater em colegiado o tema. Estou lendo a justificativa. Na função de fiscalizador municipal e com o intuito de entender mais sobre a demanda supracitada, busco informações referente ao solicitado. Estes são os termos que espera deferimento. Sala de Sessões da Câmara em 22 de agosto de 2022. Esse é o requerimento do vereador Alexandro Suhara. O requerimento número 011/2022 está em discussão. Com a palavra, o vereador Alessandro Suchara. Boa noite, presidente, na noite de hoje, Paulo. Boa noite, prefeito em exercício, Jean, demais vereadores, funcionários da casa e o público que nos assiste de casa. Hoje, 22 de agosto, fizemos nessa manhã um desfile pelo centro da cidade, onde me deparei aqui com várias pessoas participando do mesmo, vereadores, poder executivo, secretarias, APAES, escolas municipais e comunidade. Juntamos somente na rua 570 pessoas desfilando e mais as pessoas que interagiram das calçadas. Fiz um embasamento rápido, curto, em apenas 4 parágrafos, novamente sobre um pedido que o senhor presidente aprova real, sobre a criação do Conselho da Pessoa com Deficiência nesse município. Na minha primeira sessão,
não tendo o conhecimento suficiente, encaminho o projeto para casa. Lá tive, né, pela procuradoria dessa casa, pelo jurista, falando que ela é iniciativa do Executivo. Desde então, empreendo uma luta, uma conversa, um diálogo sobre a necessidade de termos em Getúlio o Conselho da Pessoa com Deficiência. Temos 5 leis aprovadas para a pessoa com deficiência, temos índices alarmantes de pessoas com deficiência, temos escolas, empresas, em toda a sociedade como nós habitamos com pessoas com deficiência. Não é justo e não é aceitável termos um conselho para debater assistência social, para debater saúde, para debater a questão do idoso, e não termos um conselho para debater a situação da pessoa com deficiência. Como bem eu embaso e falo e reafirmo, a PAI de Getúlio ela atende apenas uma das 5 deficiências, que é a deficiência intelectual. Temos a visual, temos a auditiva, temos a física, temos outras deficiências. Hoje nós temos o transtorno do espectro autista. Temos a questão também, que não é deficiência, que são os transtornos de aprendizagem, dislalia, descalculia, déficit de atenção, TDAH e tantos outros. Isso não se resume apenas a uma instituição de 48 anos, com um belo trabalho, acho que apresentado e visto em público pela PAI de Getúlio. Isso sim precisa que nós, vereadores, Poder Executivo novamente, e as pessoas que irão compor esse conselho paritariamente, 50 governamental e 50 não governamental, deixem uma herança, deixem um legado e de uma forma apolítica discutam essas políticas sociais. Passou-se da hora. Uma vez que nós temos lá em Brasília a Comissão da Pessoa com Deficiência, nós temos o nosso presidente Bolsonaro aprovando em 2020 uma lei do Mion, lá sempre do Romeu Mion, onde colocou no censo o autismo devido à grandiosidade e o crescimento. Nós temos outras legislações, nós temos na LESC a Comissão da Pessoa com Deficiência. E em municípios vizinhos temos o Conselho com Deficiência. É impossível que um município de 118 anos que se considera ou considera-se evoluído, à frente, que trabalha as políticas públicas, não enxergar a necessidade de ter um conselho. Eu lembro os senhores que essa casa tem esses documentos. Em 2017, a prefeitura sofreu um termo de ajuste de conduta, pedindo à prefeitura o porquê de não instaurar esse conselho nesse município. Tive esse conhecimento depois que eu tramitei o pedido desse projeto. E lá se justificou que a PAI cuida dessa pasta. Senhores, esse documento está público, só conversar nos análogos da casa, vocês encontrarão, não é falácias. Então, senhores vereadores, hoje, Jean em exercício como prefeito, deve te visitar na quarta-feira, para conversar mais um pouco sobre o assunto, porque estamos na Semana da Pessoa com Deficiência, mas nunca estaremos sem falar sobre prevenção em qualquer que seja o mês, o dia ou a hora. Peço ao líder de governo, seu Haroldo, pela experiência que o senhor tem nesse legislativo e executivo, e o conhecimento que o senhor tem na sua família da pessoa com deficiência, que empreenda junto conosco essa labuta. Não podemos ficar pedindo, suplicando e vendo os índices aumentando e poucas pessoas com esse conhecimento da pessoa com deficiência. Precisamos tornar lei, precisamos ter o conselho e precisamos nessa casa, em todos os espaços getulenses, por que não brasileiros, falar da pessoa com deficiência. Esse seria meu pedido, senhores, um pedido formal, que a prefeitura apresente o real motivo, porque a lei, o modelo que é utilizado em todos os municípios que advém da Comissão da Pessoa com Deficiência lá na Assembleia Legislativa, está em mão do jurídico do município. Questão burocrática não é. O que falta para vir para essa casa, como as outras leis que privilegiam outras classes, termos algo claro, algo pautado e algo concreto também para a pessoa com deficiência no Getúlio. Muito obrigado e desculpa ter me estendido. O requerimento número 011/2022 está em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Os contrários se manifestem. O requerimento número 011/2022 está aprovado por unanimidade. Concedo o uso da palavra ao vereador Alexandre Suchara. Obrigado, senhor presidente. Reitero aqui as saudações. Inicio agradecendo ao professor Jair por ter cedido também o seu tempo, né? Presidente, começamos falando então o que o Julimar já citou aqui, agradecendo ao Ercílio Demutran e todos os seus servidores, Darcy, Kleber,
e demais pessoas que trabalham nessa secretaria ou nesse departamento, que é assim nomeado, por ter aceito a indicação 44. Quando a gente traz pautas, demandas, né, ou documentos formais, geralmente a gente, pelo menos a minha pessoa, ela estuda sobre a viabilidade da apresentação. E essa era um gargalo muito importante a ser resolvido. Porque, por exemplo, a minha filha, né, ela, bem ali que ela desce com o ônibus, e por diversas vezes o ônibus atravessa no meio da rua, causa filas, enfim. Mas eu não vou me delongar, eu vou aqui agradecer ao Poder Executivo, na questão do Departamento de Demutran, por ter realizado em tão curto tempo, né, esse problema. Como eu falei, a ideia não é suprimir vagas, é evitar acidentes. E nesse caso foi observado que realmente a fluidez desse trajeto seria muito mais seguro. Quando os demais amigos vereadores trazem a pessoa do Jean, prefeito em exercício, a gente sabe que a gente faz um pouco de pressão para aumentar a responsabilidade, mas sabemos que até então o senhor sempre trouxe para nós as informações enquanto presidente dessa casa. Cada um com a sua demanda, não vou ser aqui redundante, quem assiste essa casa, ou essa sessão, pode assistir a fala de um a um e quais foram as temáticas. Algo que não foi dito até agora, e estamos quase no término de agosto, Parque da Rua 7. Nós, vereadores, enquanto emenda impositiva, apresentamos um projeto de 360 e poucos mil. O Executivo ofertou o projeto, apareceu com 550 mil, que teria uma conclusão. Pelo que eu vejo, vai passar mais algum bom tempo para concluir essa obra. Os moradores ali novamente suplicam, pedem, enfim, a solução desse ponto. Temos ali Movendo Caminhos, Orlando Bertoli, pessoas que moram ao redor, sem um local para ter a sua prática, né, de lazer. Então, se pudéssemos ter uma atenção, ou talvez um prazo, ou talvez se atrasou, ou se teve que fazer aditivo, o porquê então que ainda não teve a solução do Parque da Rua 7. Emenda impositivas, vou pedir para o vereador do lado, né, ambos, marquei desde o início, também seria um pedido, né, ao prefeito em exercício. A gente sabe que não faz milagre em 7 dias, mas o senhor, estando lá naquela cadeira, talvez o senhor tenha, né, mais oportunidade de saber qual é o verdadeiro motivo de não ter sido executado. Principalmente era a saúde, 500 mil, um pedido dos 11 vereadores, para terminar uma fila de mais de 400 exames que já deve ter dobrado. Se era para ter sido executado em janeiro, como o valor da consulta deve ter subido, e a doença das pessoas agravado. Criamos uma situação de saúde desnecessária, uma vez que nós tínhamos uma legislação que não era respeitada por esse município. Falo dos 3 poderes. Poder executivo, sim, ele tem que olhar para o poder legislativo, que ele é um poder independente aqui, não é o puxadinho da prefeitura, né? Também peço que nós temos ali a máquina, que foi dos vereadores da situação, temos os 2 parques que os vereadores da oposição pediram. Líder de governo, presidente dessa casa hoje, o que acontece se chegarmos em dezembro e não tivermos a execução desse orçamento? O que acontece? Né? Não vou dar a resposta que eu tenho ela, eu peço para os senhores, se os senhores quiserem falar nesse microfone, o que acontece com o município caso não execute o que está no orçamento e previsto em lei. Prefeito Jean em exercício, sucesso, né, humildade, tu tens, vontade de trabalhar também tens, e que nem diz o Junimar nas nossas brincadeiras, temos certeza que cheque branco o senhor não vai assinar. E esse pedido que eu te faço, nós conversamos sábado lá em Agrolândia, aonde está parado no setor de planejamento a nossa nova Casa Legislativa. Os senhores lembram que nós fizemos uma reserva financeira, né, e se nós não tivermos licitado esse projeto, nós vamos ter que fazer uma devolução mais de 1 milhão novamente para o Executivo tampar buraco, que não é justo. Prefeito, então, se nada der tempo para fazer, concentra-se em aprovar o projeto nosso da Casa Legislativa e colocar para licitação para deixar esse recurso nessa casa e começar as obras no terreno que nós temos. Lembrando que esse recurso é do nosso orçamento 001, não vai deixar de ajudar a saúde, assistência, educação, porque ele é para isso essa fonte de recurso. Nós não estamos tirando dinheiro de outro local, e sim da pasta com essa finalidade. Novamente, aqui agradeço a todos que participaram do desfile, não vou ser redundante. PL 33/2022, falando em moralidade, artigo 37 da Constituição Federal. Vi jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que não é só de competência do Executivo, nós, sim, vereadores, podemos ingressar com essa PL. Peço que a comissão analise caso tenha algo a ser melhorado, arrumado, porque ele justamente, vereador, ele fala do agosto lilás. Estamos com concurso aberto, teremos novas contratações,
Temos que sim proibir a contratação de cargos por concurso ou contratos de ACT de pessoas que fizeram crimes morais contra idosos, crianças, adolescentes, mulheres ou pessoas com deficiências. Eu não posso ver uma pessoa que cometeu um crime, né, contra uma criança, trabalhar numa assistência social, como em tantas outras secretarias. Temos que ver, talvez não tenha nenhum dos quadros efetivos, né, esse histórico, mas não deixamos acontecer isso daqui para frente, né? Colocamos esse jeito de não deixar acontecer em Getúlio pessoas com não moralidade, não legalidade, ocupar um cargo público, pago com dinheiro público. Estive hoje participando do curso de gestão dos PICs, é assim que se fala, né? Ali é uma questão com o município. Por que eu fui lá participar desse curso? Porque o vereador Luiz adiantou que certamente a secretária mandará esse projeto de lei para casa. Fui entender um pouco mais do que é esse PIX, né, que não é questão financeira, e sim ervas medicinais, que trabalham, né, de conhecimentos baseados tradicionalmente, principalmente na questão da hipertensão, questão da depressão, né, um tratamento mais natural por essa doença do século. Então eu não vou aqui me estender, mas eu vou falar que nós deveríamos ler um pouco mais sobre a demanda, que não é simplesmente tratar com chás, mas sim evitar intoxicações com medicamentos por empresas farmacêuticas. Isso que eu aponto. Não digo que sim, não digo que não, mas cabe mais estudos e um novo olhar para essa situação também. Parabenizo a iniciativa, que o diálogo, a discussão e a informação é que permeiam, que baseiam as nossas leis. Também aqui felicito a Santa Rosa, estive lá na comunidade, né, naturalmente a comunidade do Presidente da Paz, São José Quinis, e sim, né, pela presença que ele tem no centro e na comunidade, como demais pessoas, o mínimo que poderia fazer é retribuir, indo na sua casa, na sua festa, e dos demais moradores que ali habitam. Termino a minha fala, não estourando o meu tempo, novamente agradecendo a todos, e principalmente hoje, 22 de agosto, parabenizando meu pai, Valmor Surrara, que hoje completa 62 anos. A oportunidade de ser vereador e parabenizar no microfone com tantas pessoas assistindo, não é para todos. Uma boa semana para todos, e continuamos, assim como está no nosso peito hoje, o Agosto Laranja, falando da prevenção das deficiências, do Agosto Dourado, que é a amamentação de bebês, agora entreguei minha língua de emoção, e o Agosto Lilás, que é contra a violência da mulher. Um forte abraço a todos e boa semana. Obrigado ao vereador Alexandre Suchara.